Deputados, Senhores Ministros, Senhores Secretários de Estado, o tema de hoje é determinante para Portugal, por isso mesmo é com satisfação que o PSD participa neste debate sobre a Estratégia 2030. É claro que o PSD está e sempre esteve disponível para discutir todas as matérias estratégicas para Portugal. Não podia ser de outra forma. A iniciativa de constituição de uma comissão parlamentar eventual para esta matéria merece uma discussão séria. Mas para discutirmos este processo, torna-se fundamental fazer uma análise em 3 etapas. A primeira relacionada com o passado. No passado, quando o PS se encontrava no poder, o PSD sempre participou em todos os processos de definição da estratégia de aplicação dos fundos para Portugal. O vice-versa também aconteceu. Portanto, não há nenhuma novidade sobre este posicionamento do PSD. Na negociação do Portugal 2020, acordo de parceria, entenda-se, o PS participou nesse processo. Curiosamente, participaram algumas personalidades propostas pelo Partido Socialista, algumas até fazem parte do elenco governativo, mas fingem que não participaram, que não acompanharam o processo. Bem, nós nunca fizemos, nem faremos isso, não é assim que funciona o PSD. Não vamos andar a mentir, como outros fazem, dizendo, por exemplo, que as intervenções nas estradas só não foram contempladas no Portugal 2020 porque o governo anterior não quis. Bem, todos sabem como foi, que era uma prioridade negativa e que não se conseguiu. Mas, senhores e senhores deputados, o PSD o que entende e que exige é uma discussão séria e muito transparente sobre esta matéria. Em relação ao presente, na fase em que estamos perante a reprogramação do Portugal 2020, torna-se fundamental garantir que os objetivos de programação do Portugal 2020 sejam efetivamente cumpridos, nomeadamente os indicadores de realização, mas também tudo que são as estratégias nacionais, especialização inteligente, as estratégias regionais, especialização inteligente, etc, etc. Portanto, convém manter aquilo que são os princípios da convergência no todo nacional. Por isso, esta reprogramação que está a ser feita nas costas dos portugueses, das organizações, mas também dos gestores dos POs regionais, dos gestores dos programas operacionais, não passa de meros anúncios, anúncios atrás de anúncios. Mas em relação ao futuro, o PSD traz 12 propostas para esta discussão. A primeira é que o Conselho Europeu irá discutir informalmente este assunto no próximo dia 23. Portanto, temos que avançar rápido. O segundo aspecto é que o Parlamento Europeu irá aprovar uma resolução em março-abril e a Comissão apresentará em maio uma proposta para o próximo quadro financeiro. Temos que avançar rápido. O Parlamento Europeu tem definido que o acordo para o próximo quadro de financiamento plurianual seja atingido nesta legislatura, para poder dar início em 2021. E nós concordamos. Quarto, a União Europeia deverá aproveitar o bom momento económico que atravessamos na perspectiva e assim aprovar um quadro financeiro plurianual mais ambicioso. É fundamental que o Governo de Portugal esteja focado em defender a posição de Portugal com ambição, garantindo mais fundos que o Governo anterior. É isso que nós ambicionamos, que consigam mais fundos que um Governo, num contexto de grandes dificuldades, conseguiu. É isso que nós vamos defender e ajudar o Governo a defender. Defender que no próximo quadro financeiro tenha a duração de 7 anos. E isso deve ser prioridade. Na política agrícola comum, deve defender a manutenção do pilar ajudas diretas aos agricultores, 100% a fundo perdido, ou seja, sem cofinanciamento nacional, evitando a oneração do Orçamento de Estado. E a continuação do segundo pilar para o desenvolvimento regional. Oitavo, Portugal tem que estar fortemente empenhado na promoção do crescimento da economia, inovação, do emprego, do conhecimento, do reforço territorial e social e no combate às alterações climáticas e na garantia à segurança. Entendemos que o FEDER, o Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesão devem continuar, ao contrário que outros defendem, ser os fundos para a coesão. É fundamental, este é o 9º ponto, promover mais flexibilidade aos Estados-membros, garantindo envelopes e compromissos financeiros mais equilibrados. 10º ponto, apoiar o reforço do programa de investigação e de inovação, o Horizonte 2020, mas também o Erasmus+.
11º, reforçar o orçamento da União Europeia deve estar em cima da mesa e de responder às novas necessidades para manter as medidas tradicionais, mas também para garantir uma nova ambição. 12º e último, os instrumentos financeiros não podem substituir a política de coesão, mas devemos ter a capacidade de os utilizar de forma complementar e equilibrada. O próximo quadro financeiro é um grande desafio que a União Europeia tem e Portugal também. Por isso, estamos convergentes na perspectiva de defender o interesse nacional e estar na linha da frente do apoio a projetos integradores para Portugal. Muito obrigado.